Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Eu recebi o convite pelo pastor Celso de ministrar a palavra ao coração de vocês e atendi. E a nossa igreja literalmente está debaixo da lama, porque estamos em construção. Então achamos por bem trazê-los aqui e que nós, nesse domingo, vamos cultuar juntos, tá bom? Estou com o pessoal aqui, eu não vou apresentar todos, porque estão quase todos aqui da nossa comunidade de fé, mas eles estão aqui, depois você dê um abraço nele, tá bom? Por 5, nós faremos a leitura aqui do verso 13 ao 16. Tá bom? O tema do sermão dessa noite é a influência cristã na sociedade. Vou esperar para que você abra aí. Por favor, eu farei a leitura aqui na versão Almeida, século 21. Tá bom? Todos acharam? Por favor, você pode fazer a leitura comigo? Vós sois o sal da terra. Se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Você conseguiu ler comigo? Acompanhou? Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui, assim, de partilharmos sobre a tua palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine os nossos corações para que possamos entender, compreender e que possamos também praticar a tua palavra, Pai. Deus, peço perdão pelos meus pecados, rogo ao Senhor que me use como um canal de bênção para que essa comunidade de fé possa ser edificada a partir da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Muito se fala nos dias de hoje sobre influenciar. E não é à toa que isso daí virou até mesmo profissão, não é verdade? E se paga muito bem para que as pessoas sejam influenciadoras, ok? Hoje, certamente, se você abrir aí o YouTube, você vai encontrar um menino de 12 anos de idade, de 11 anos de idade, te ensinando como ganhar dinheiro, te ensinando como você pode ficar rico e pode trabalhar as suas finanças. Isso chega a ser até mesmo desanimador, não é verdade? Mas é esse mundo que nós temos vivido, ok? E pensando nisso, eu gostaria de refletir com vocês nessa noite sobre a responsabilidade que há no crente, ok? De influenciar o meio em que ele vive. Sobre o fato de nós entendermos qual é a nossa missão neste mundo caído, neste mundo perverso. Se somos sal, então, se somos luz, ok? Qual é a nossa missão aqui, já que carregamos tais princípios? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, ok? Eu pediria para que você prendesse a sua atenção à palavra de Deus, eu pediria para que o seu coração estivesse inclinado aqui, a esses versos aqui que nós vamos fazer a exposição. Eu gostaria que mais uma vez você olhasse para a sua Bíblia, tá bom? E nós vamos ler aqui, mais uma vez, o verso 3, que nos diz assim, eu estou lendo aqui na Almeida, mas eu tenho certeza que você deve estar lendo na NVI, ok? Desde que eu conheço aqui os irmãos da capela, eles usam a NVI, e eu fui influenciado pela capela para que eu também pudesse usar a NVI, mas agora eu estou com essa Almeida século 21 aqui. Eu deveria ter trazido a minha NVI, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, verso 13, ok? Olhe para o texto junto comigo que diz assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão
para ser jogado fora e pisado pelos homens, ok? Perceba aqui que Jesus, ele está sendo cirúrgico, ok? As suas palavras. As palavras de Jesus, embora não pareçam, elas são duras, ok? Elas trazem um ar de beleza, elas trazem um ar bonito, entretanto, elas são duras. Nós, os verdadeiros discípulos, somos comparados com sal e com luz para este mundo perverso, ok? Porém, quando nós entendemos as minúcias deste texto, dessas palavras, né? Então, nós somos chamados ao entendimento genuíno de tais responsabilidades que eu e você precisamos carregar, estar compreendendo aqui. E por isso, então, quando nós entendemos essas palavras, nós percebemos quão dura elas são, ok? E também eu preciso lembrá-lo que as bem-aventuranças, ok? Um pouco mais para cima, elas estão conectadas com aquilo que nós estamos falando agora, tá bom? Então, porque nós somos sal e luz, nós então, quando olhamos para as bem-aventuranças, nós fazemos então uma conexão e só consegue ser sal e só consegue ser luz aqueles que vivem as bem-aventuranças, ok? Ou então as beatitudes, como você prefere aí, tá bom? Porque só é capaz de viver essa responsabilidade aqueles que são chamados por Jesus, aqueles que têm o espírito humilde, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são limpos de coração, aqueles que são pacificadores, ok? Então, você só consegue ser sal, você só consegue ser luz se você de fato entende e vive as bem-aventuranças, ok? Então é preciso que você conecte estes versos que nós acabamos de ler às bem-aventuranças para que você possa então desfrutar e entender e viver esses princípios em sua vida, ok? Mas primeiro aqui vamos entender um pouco, tá bom? O contexto aqui, o que Jesus ele queria nos ensinar, tá? Irmãos, eu fico suado mesmo, tá bom? Então não é por causa que o ar-condicionado tá fraco, não, tá? É porque é de mim mesmo. Lá na comunidade também o ar-condicionado está no 16 e eu ainda fico suando, tá bom? Não se importe com isso não, tá bom? Bom, vamos entender aqui qual é a finalidade do sal na época de Jesus, né? O que Jesus estava ali conectando e tocando os corações daquelas pessoas e por quê? E para que o sal servia naquela época. Então, o primeiro motivo aqui é que o sal ele servia como fonte de sabor, tá bom? Ele era uma espécie de tempero da época, ok? Um segundo princípio do sal aqui é que ele também servia como um conservante natural, ou seja, ele era uma espécie de geladeira da época. Ele servia ali para combater os germes que apareceriam na carne, tá bom? Então, são esses aquilo que o sal era naquela época ali, por que eles usavam aquilo. Agora também eu quero convidar você, por favor, entender comigo aqui o porquê que Jesus estava nos comparando com o sal. Bom, a maior diferença do sal é que quando ele é posto em algo, logo se nota a diferença. Ou seja, o poder do sal está em se mostrar diferente quando ele é usado. Jesus aqui, irmãos, ele está nos dizendo que o verdadeiro cristão, quando é colocado no mundo, ele é totalmente diferente dos demais. Assim como um prato sem sal, ele é totalmente diferente do com sal, o cristão tem o poder de ser diferente no local que ele vive. Esse é o tipo de influência que eu e você precisamos exercer neste mundo. O verdadeiro cristão, ele carrega em si algo que é diferente. Ele carrega Jesus. E por isso, ele tem a missão de trazer sabor a este mundo amargado pelo pecado. Como sal neste mundo caído, cruel e também sanguinário, nós temos então essa missão de trazermos sabor, ok? De trazermos ali tempero, de fazermos a diferença na vida daquelas pessoas
estão tranquilas e acham que estão bem vivendo em seus pecados e delitos. Perceba que Jesus aqui, irmãos, ele está nos dizendo que é impossível que você exista, é impossível que você esteja inserido em algum local, seja lá qual for, e você não seja notado. Você precisa viver como Jesus quer. Você precisa andar como Jesus quer, ok? Você precisa ser notado como sal neste mundo. Você precisa trazer sabor a este mundo amargado pelo pecado. As suas ideias precisam ser diferentes das demais, ok? E produzirem sabor neste mundo. Enquanto alguns são promíscuos, avarentos, orgulhosos, eu e você somos sals e devemos se manter puros, humildes e santos. Eu tive um amigo que ele estava no seu serviço, né, nas coisas ordinárias da vida, e de repente ele estava junto com seus amigos ali, no momento do café, e eles começaram a falar sobre traição e como era interessante viver essa vida, e que era bom, e que um já tinha traído a esposa tantas vezes, e perguntaram para ele o que ele pensava a respeito disso. Então ele disse que ele nunca havia traído a sua esposa, que ele era um cristão, que ele honrava a sua família, honrava os seus filhos, e ele me contou que ali baixou um clima, porque, por incrível que pareça, também havia crentes naquele lugar. Mas eles estavam compactuando com o mal. Eles estavam vivendo ali, crentes em Jesus, firmados em Jesus, foram chamados para serem sal nessa terra, mas viviam sem produzir sabor algum. Viviam sem produzir nada de bom naquele lugar. Eles não conseguiam influenciar o local onde eles estavam, e o nosso objetivo como crentes é influenciar o local em que nós estamos inseridos, ok? E vamos entender, então, aqui o que Jesus espera de nós, uma vez que também somos sal, só que no tocante a tardarmos ali o apodrecimento da carne, ou seja, eu e você estamos aqui para poder tardar esse mundo podre cada vez mais. Jesus aqui está nos ensinando que seus discípulos, em contato então com este mundo cruel, servem de purificador moral para os padrões baixos, para os padrões instáveis desse mundo, ou até mesmo inexistente. Jesus aqui, irmãos, está nos ensinando que sem a presença dos seus discípulos nesse mundo, ele apodrece cada vez mais. Ok? Sem os seus discípulos nesse mundo, cada vez mais o mau cheiro sobe. Você consegue entender a responsabilidade que carregamos? Além de produzirmos sabor, também Jesus está dizendo para nós, a partir desse texto, que nós temos a missão de tardar o apodrecimento das coisas. O mundo, ele precisa de nós cristãos, porque senão ele apodrece cada vez mais. Nossa presença nesse mundo precisa retardar a decadência moral e espiritual. Enquanto o mundo relativiza a verdade, nós sabemos que há uma verdade, e é única, é Jesus. Enquanto o mundo ele relativiza o sexo, nós sabemos que o matrimônio é sacrossanto, ok? Enquanto o mundo ignora as verdades da palavra, nós estamos aqui para conter essa podridão. E é por isso que eu disse para você, e talvez você prestou atenção aqui no começo, que é bonito lermos esse texto e sairmos daqui ou andarmos com uma blusa e falar: eu sou o sal, a luz desse mundo.
Mas quando nós conseguimos entender as minúcias e a responsabilidade que é sermos isso, carregarmos esse princípio, então nós entendemos o quanto nós falhamos e o quanto nós precisamos melhorar. Ok? Porque é a nossa responsabilidade. Essa perícope que nós acabamos de ler faz parte do Sermão da Montanha, o sermão mais belo que Jesus disse. Por teóricos, teólogos, estudiosos das Sagradas Escrituras, ainda hoje se batem nesse texto aqui e contemplam a beleza que há. E essa perícope ainda fala aos nossos corações e nos conscientiza a respeito das responsabilidades que nós carregamos como cristãos, como discípulos de Jesus, como crentes, que são chamados para poder ser sal neste mundo caído. Nós precisamos nos perguntar, então, já que somos sal neste mundo, já que temos a missão de conter a podridão aonde nós estávamos quando algo de mal aconteceu. Esse é o tipo de responsabilidade que eu e você precisamos carregar. Esse é o nosso objetivo, não é? Quando algo de mal acontece com os nossos vizinhos, com aqueles que nós conhecemos, nós precisamos nos perguntar se nós, como crentes em Jesus, em algum momento, trouxemos aqueles corações sabor. Se nós, como crentes em Jesus, trouxemos aqueles corações ali, o princípio ativo do sal. Nós não podemos viver como este mundo quer que a gente viva. Hoje em dia, existe um padrão para que você seja crente, existe um padrão para que você seja evangélico. Mas o padrão verdadeiro que a Bíblia nos manda viver e manda influenciar é este: sal. O sal ele está aqui para poder trazer tempero, não é verdade? O sal está aqui para poder trazer sabor. O sal está aqui para conter o apodrecimento. O sal está aqui para poder até mesmo elevar a pressão. Como esse meu amigo fez um dia no seu serviço. Ele elevou a pressão daquele povo ali. Ele foi contra a promiscuidade, o adultério. E nós estamos aqui para isso. Nós somos chamados a viver deste modo, ok? Perceba como essas palavras são duras, ok? E perceba que de nós é exigido certa virtude. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, para que eu e você consigamos de fato produzir a essência que é exigida de nós, é necessário então que nós vivamos uma vida de devoção a Deus. Nós vivamos uma vida de leitura da palavra, que nós vivamos uma vida de oração. O proceder do verdadeiro discípulo é refletido em sua vida como um todo, ok? Como diz Colossenses 4:6. Olha o que diz aqui, ó. Eu vou ler para você. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Você está entendendo? É isso que é exigido de nós. É isso que o Senhor exige da sua igreja. É por isso que nós estamos aqui, para que a gente consiga influenciar esse mundo como sal, e também daqui a pouco a gente vai compartilhar a respeito da luz aqui, o que o Senhor queria transmitir a nós, o que o Senhor queria transmitir aos seus discípulos naquela época, ok? Mas antes ainda, no finalzinho do verso 13 aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens, ok? Isso ele está falando aqui, se o sal perder o seu sabor, ok? Se um discípulo ele se torna insípido, em outras versões fala assim, né? Ou seja, ele perde ali a sua virtude, ok? A Bíblia fala que então esse discípulo, então esse crente, ele só serve para uma coisa,
para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A ideia do texto aqui, na originalidade, ok? Usa a palavra tolo. Você entende? Ou seja, então ele está dizendo assim: olha, o cristão que perde a sua essência, que ele já não consegue mais carregar em si a responsabilidade de ser sal, ele então é um tolo. E a única utilidade que ele carrega, que na verdade é nenhuma, é para que ele seja então jogado fora e seja pisado pelos homens. Por isso que eu disse para você que as palavras são duras. São bonitas de ler, mas quando nós olhamos as minúcias do texto, então nós ficamos impactados com tal responsabilidade, ok? Lucas aqui, no capítulo 14, verso 34 e 35, ele é mais contundente ainda, porque olha o que ele diz aqui, ó. Acompanha comigo, por favor. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você já ouviu a historinha do rabino e a mula e o sal? Sou péssimo para contar história, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos lá. Certa vez perguntaram a um do século I assim: se o sal perdesse o seu sabor, como poderiam restaurar a essência do sal? Fizeram essa pergunta para o rabino lá no século I. E ele respondeu, então, ele deu o diagnóstico ali e o que deveria ser feito, ok? Então ele disse que deveria pegar esse sal sem sabor, ok, adulterado, e deveria curtir ele numa placenta de uma mula. Tem algum nordestino aí? Ou seja, a mula não tem placenta, ok? Então, qual que é a moral da história aqui? Assim como a mula não pode gerar vida, logo, ela não tem placenta, ok? O rabino aqui estava dizendo que uma pergunta estúpida deveria ser respondida com uma resposta estúpida, ok? E o que o Senhor quer nos ensinar com isso, irmãos? O sal verdadeiro mesmo, ele não perde o seu sabor, a não ser por um motivo, a não ser por adulteração, ok? A não ser que o sal seja adulterado. E se caso isso aconteça, quando misturado, um exemplo, por areia, e por consequência disso a carne apodrecer, ele seria inútil e deveria ser jogado fora. Okay? Ou seja, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, ele precisa produzir sabor, ok, a este mundo, não viver de modo adulterado daquilo que ele foi chamado. Ok? Nós precisamos nos conscientizar da responsabilidade que nós temos como verdadeiros discípulos de Jesus. Nós precisamos cuidar para que não nos tornemos insípidos, nós não nos tornemos sem sabor e a gente não venha prestar para mais nada. Ok? Você carrega esse princípio de ser sal para este mundo. Não se contamine com o mundo. Não viva como o mundo deseja. Não sofra esse tipo de adulteração. Senão as palavras de Jesus para nós são que nós seremos apenas úteis para ser jogado fora e pisado pelos homens. É uma grande responsabilidade. Bem, eu também quero convidar você a olhar aqui agora para o verso de número 14, ok? Olha o que diz aqui. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Perceba que agora Jesus, ele usa aqui a figura de um luzeiro, ok? E ele compara os seus seguidores a um farol, onde há segurança, onde os perdidos eles podem encontrar um caminho seguro. Um barco na escuridão, com o seu GPS falho, os seus sensores apagados, eles devem ficar desesperados, ok? Mas se então eles olham um grande farol de longe, aquele farol produz luz, eles entendem para onde eles devem prosseguir. E é assim que Jesus está nos chamando à responsabilidade através do texto sagrado, ok? Vamos entender aqui o que Jesus ele queria dizer aqui. Muito provavelmente aqui a ideia de Jesus aqui, irmãos, quando ele fala aqui, ó, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte aqui. Jesus estava aqui muito provavelmente usando aqui Jerusalém como exemplo, ok? Como ela ficava situada em cima de um monte, a tradição judaica dizia que ela servia como luz para o mundo, ok? Então, quando o pessoal estava de longe, eles poderiam estar lá perdidos ali naquele local, eles poderiam olhar para Jerusalém, que eles encontrariam ali um local seguro para poder se abrigar, para poder talvez fugir ali do frio da noite ali em Jerusalém, ok? Também a figura aqui de uma lamparina, ok? Que ela não pode ser colocada debaixo de um cesto. O que Jesus ele estava querendo transmitir para aquelas pessoas? As casas na época elas eram pouco iluminadas, algumas tinham poucas janelas, então não serviria de nada você pegar uma lamparina e colocar ela no cantinho ali, porque ela não iluminaria nada, ok? Então, ela precisaria ser colocada num local estratégico, para que então ela pudesse produzir a luz necessária para aquela casa, ok? Ou seja, Jesus aqui, irmãos, ele está nos ensinando que nós somos luz para este mundo. Nós devemos, então, nos posicionar de forma estratégica, a fim de servir com clareza quem necessita. Ok? Assim como a cidade, ela deveria estar elevada, ela deveria estar numa posição estratégica, assim como a luminária deveria também estar em uma posição estratégica, nós também precisamos estar posicionados de modo estratégico. Os verdadeiros discípulos não devem se esconder, ou seja, mais viver, mais trabalhar em lugares onde a sua influência ela seja sentida. A luz que neles há seja plenamente manifesta em cada coração. Nós precisamos viver desse modo. Nós precisamos nos posicionar, muito obrigado, meu irmão, como luzeiros neste mundo perdido, para que as pessoas consigam olhar e encontrar ali a segurança necessária, para que as pessoas olhem para nós e consigam encontrar Jesus, padrões morais concretos, sabe? As pessoas possam encontrar um exemplo de família, um exemplo de homem, um exemplo de mulher, um exemplo de cristão. Pergunta que nós podemos nos fazer nesta noite é: será que nós estamos prontos para tais responsabilidades? Será que nós estamos prontos para de fato servirmos como luz para este mundo perverso? Nós precisamos nos posicionar, irmãos, no seu trabalho, na escola, ou seja lá onde você vive e por onde você caminha, você precisa se posicionar de modo estratégico, a fim de ser luz para este mundo. As pessoas vivem em escuridão absoluta.
obscurecidas pelos seus pecados e delitos, vivem na normalidade dos seus pecados e pensam que está tudo bem. Você é chamado para iluminar e mostrar que há um erro, e mostrar que há pecado. E também mostrar que caminhando junto com você, esta pessoa encontrará a segurança necessária, que é Cristo Jesus. Ok? Não é à toa que no final do Sermão da Montanha, Jesus ele diz que o verdadeiro cristão ele precisa construir a sua casa sobre a rocha. Amém? Está conseguindo me acompanhar? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, por favor. Fiquei com medo de abrir aqui e estragar tudo, porque eu sou desastrado. Mas agora que já fizeram esse serviço para mim, eu agradeço. Amém? Bom, olha, vamos olhar aqui o verso 16, o que ele diz para nós aqui. Bom, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ok? Por fim, aqui, Jesus deixa claro que esse resplandecer, o fato de sermos sal e trazermos sabor a este mundo e tardarmos a podridão que há, ok? Tudo isso gera boas obras, não é verdade? Ninguém gostaria de comer uma carne estragada, mas tem uma carne boa, você gosta, ok? E isso é bom para aqueles que estão ao seu lado. Se você chama amigos para poder comer um churrasco e apresenta carne estragada, então é horrível, ninguém quer. Mas se você compra ali a carne, ela está boa, então todo mundo gosta de desfrutar desse bem. Ou seja, nós cristãos, nós produzimos isso ao mundo, um certo bem-estar nos padrões morais, éticos, ok? E tudo isso, irmãos, é refletido em boas obras. Porque certamente quando alguém está mal, quando alguém precisa de uma palavra, quando você está no seu serviço e você se posiciona como cristão genuíno, certamente alguém lhe procura quando o casamento está em crise, quando há problemas com os filhos, quando essa pessoa está passando por algum processo interior, seja lá qual for. Essas pessoas procuram você porque esses princípios, eles são refletidos na vida daqueles que estão ao seu redor, ok? Perceba aqui, irmãos, que Jesus, ele é contundente, ok? E um grande maestro. Ele diz que essa luz que não é nossa, isso precisa ficar bem claro para nós aqui nessa noite, ok? Essa luz que produzimos, ela não é nossa. Nós somos apenas aqui os portadores dela. Quando essa luz então é manifesta e você precisa viver assim, ela tem o seu fim na glória de Deus. Tudo sempre converge em Deus. Ok? Logo então, irmãos, se nós carregamos esse DNA, ok? E carregamos o diferencial para este mundo, e de fato é aquilo que este mundo está necessitando, ainda assim, nada é para a nossa glória. Nada é porque nós somos bons. Se você tem se posicionado como sal, como luz, não é porque você é bom, mas é porque Jesus tem fortalecido você para então ser diferente, para então produzir algo de bom para a glória dele. É ele quem provoca tudo em nós. É ele que provoca esse desejo de sermos luz e sal para este mundo. Certamente, se você não vive uma vida de devoção e piedade, certamente você não conseguirá acender no momento necessário. Certamente você não conseguirá produzir o sabor necessário para este mundo. Você precisa
estar totalmente alicerçado em Cristo para conseguir produzir boas obras, para conseguir fazer o diferencial para este mundo. E bem que nós cristãos falhamos muito em boas obras. E outras pessoas e religiões fazem isso melhor do que nós. A diferença é que alguns fazem isso para a glória própria ou para a instituição própria. Mas nós fazemos tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. A nossa intenção em produzir algo de bom para este mundo, em influenciar este mundo, é sempre a glória de Jesus. Então, se nós conseguimos, por algum motivo, influenciar um amigo, trabalhar de modo a que um casamento seja restaurado, uma família viva em paz, ainda assim tudo é para a glória. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Que essas boas obras que nós precisamos produzir, e aqui não é uma questão de que se você pode ou não, mas é um dever do verdadeiro cristão. E por isso eu afirmo para você que dentro da exposição do Sermão da Montanha, a ideia de Jesus aqui é conectar e falar com crentes, ok? Porque só é chamado a essa responsabilidade aquele que de fato entende quem é Jesus. Aquele que de fato é chamado por Jesus. Aquele que de fato vive de modo genuíno os princípios elementares da fé. E somente quem discerne Jesus de fato consegue, nesses momentos, toda a glória para Ele. E é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que essas obras devem glorificar o Pai. E eu gostaria de fazer aqui, alguns desafios para o seu coração, ok? E são apenas 5 aqui, 6, tá bom? Eu gostaria que você entendesse comigo esses desafios aqui. Ou então, chamar de aplicação, não sei. Eu gosto de chamar de desafio, tá bom? Eu leio bastante os puritanos e todo final do sermão de um puritano, ele termina com esses desafios para que a ideia, na época, é para que os congregantes ali, eles pudessem então ser despedidos para suas casas e trabalhar essas questões nos seus corações, junto da família. Na época lá não tinha ainda luz, então os cultos eram sempre matutinos. E então eles saíam e na hora do almoço eles compartilhavam esses desafios. Na hora da janta eles compartilhavam esses desafios. Eu gostaria de compartilhar com vocês e que você carregue isso dentro do seu coração, se assim o Senhor permitir. O primeiro desafio é que a igreja é a última barreira entre o bem e o mal. Nossa função é não desistirmos. Nossa influência deve permanecer até que Jesus volte. Às vezes nós olhamos para esse mundo cruel e sanguinário, nós vemos tanta maldade. E nós, às vezes, nos achamos incapazes e parece que o sal que somos não está mais. Está dando a podridão. Os germes estão cada vez mais latentes. Mas a igreja, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, e para isso eu chamo a sua atenção que nem tudo aquilo que diz que é a igreja de fato. A igreja genuína, firmada sobre a rocha. Essa igreja verdadeira é a última barreira entre o bem e o mal. Não desista, permaneça. Às vezes parece que a gente não está conseguindo produzir o necessário. Às vezes a gente sai de um culto maravilhoso e quando abre o Facebook, o Instagram, ou então você chega em casa e vai ver o jornal, você já se depara com coisas horríveis. Mas nós acabamos de viver um ambiente de paz e tranquilidade.
E parece que aquilo que nós estamos fazendo não está produzindo o necessário, mas ainda assim está. Ainda assim o Senhor está no controle de tudo e nós precisamos permanecer firmes até que Ele venha. Não desista. Seja sal, seja luz para este mundo. Ok? Segundo desafio. O mundo, sem dúvidas, perseguirá a igreja. Mas a igreja ainda assim é chamada a servir este mundo que a persegue. Às vezes, quando você se posiciona como crente, logo você sofrerá perseguição. Eu lembro que eu trabalhava na ambulância um tempo atrás, e eu fui chamado para fazer um plantão no dia 31 de dezembro, né? Animador receber uma proposta dessa, né? Eu lembro que eu aceitei porque eu precisava de dinheiro. E a pessoa que ia trabalhar comigo falou assim, mas logo com ele é crente, vai ser horrível, já vou trabalhar no dia 31 e ainda mais com crente. E eu fiquei chateado com isso, né? Lógico. E a gente sofre esse tipo de perseguição, a gente sofre algumas coisas, mas ainda assim nós precisamos estar firmados em Jesus e servir este mundo caído. Eu lembro que durante uma viagem que nós estávamos fazendo ali, levando um enfermo, eu ainda fui aconselhando aquela pessoa, sabe? E a igreja está aí para isso, para pagar o mal com o bem, para ser luz, para ser sal para este mundo. Mesmo que persigam você, mesmo aquele que caçoa da sua fé, mesmo aquele que persegue você por causa dos seus princípios, ainda assim você é chamado para amar estes, para servir este mundo. Ok? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente pensa assim, nossa, isso é joio, né? Pensa assim, tem algumas pessoas que se a gente pudesse, a gente mandava para o inferno. Né? Mas graças a Deus que a gente não pode. A gente olha e fala, não, isso aí só pode ser joio, não pode ser. Mas a verdade é que a gente não foi chamado para determinar quem é joio e quem não é. Quem faz isso é o Senhor. A nossa missão é amar, a nossa missão é resplandecer a luz para essas pessoas, é saborear a vida dessas pessoas, é conter a podridão na vida dessas pessoas. Ok? Terceiro desafio. Tanto o sal como a luz são usados em qualquer casa, não é verdade? Se você for lá hoje, aqui na nossa cidade, no pior bairro da nossa cidade, na última casa lá, do mais pobrezinho, você vai muito provavelmente encontrar uma luz acesa e um sal. Por quê? A gente encontra isso nas casas mais simples, não é verdade? Logo, irmãos, às vezes a gente acha que sabe, que a gente não consegue produzir nada porque a gente é muito simples. A gente pensa assim, mas como pode eu ser chamado para ser luz, para ser sal, mas eu não sei muita coisa, mas eu, sabe, olha o meu jeito, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, eu não consigo, sabe, a gente coloca um monte de empecilho. Ainda assim, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser usado da maneira que Deus ele quer. Para ser usado da maneira que Deus deseja. E o mais interessante de tudo isso é que o Senhor não se importa com a sua simplicidade. Sabe por quê? Porque é para a honra e glória dele. Você está entendendo? Logo, irmãos, não é nós que precisamos aparecer, mas é ele. Então, às vezes, você vai ser usado por Deus e existem pessoas melhores do que você, melhores do que eu, não precisa nem andar muito. Mas Deus vai nos usar, sabe por quê? Porque a honra e glória é dele. Você está entendendo? Então, você encontra sal e luz na casa mais simples hoje em dia.
E que os corações mais simples nessa noite consigam produzir essa luz e ser sal para este mundo. Quarto desafio. A salinidade, né, ou seja, o sabor do verdadeiro cristão é o caráter, ok? Logo, se ele se contamina com o mundo, ele perde o seu sabor. Se ele se parece com o mundo, ele é insípido. Um grande desafio que nós carregamos é não nos parecermos com o mundo, sabe? É nós carregarmos de fato a responsabilidade de influenciar. Ou seja, como eu disse no começo ali, quando você vê um prato ali, né, eles parecem iguais até você provar. Mas o que está sem sal, você às vezes não consegue nem comer ele. A diferença é gritante. Logo, nós precisamos carregar essa responsabilidade de não nos contaminarmos com o mundo. Isso é difícil, irmãos. No serviço, sabe, no dia a dia, na vida ordinária. A gente precisa se posicionar. A gente não pode agir como o mundo. Por mais bonito que seja, por mais legal que seja, você foi chamado para ser sal, para ser luz para esse mundo. Quinto desafio. As boas obras são um ato de amor e fé. Expressa não somente em nossa lealdade para com Deus, mas também em nosso amor para com o próximo. Isso glorificará a Deus, ok? Há pessoas que querem trazer sabor apenas dentro da igreja. Querem ser luz apenas dentro da igreja. Mas a grande verdade para nós nessa noite é que aqui hoje tem muito sal. A pressão está alta. Está bem iluminado. Nossa grande tarefa é ser sal, trazer sabor lá fora, onde está amargo, onde está escuro. Esse é o grande objetivo nosso. Ok? Nós precisamos expressar isso, amando o próximo, servindo o próximo. Sexto e último desafio. Os discípulos de Jesus devem exercer dupla influência na sociedade. Negativamente, detendo a podridão do mundo, ok? E positivamente sendo luz nas trevas. Somos criados não para ficarmos escondidos como saleiros em mesas de restaurante, sabe? Está parado lá. Quase ninguém usa aquilo. Nós somos chamados para poder exercer essa influência no mundo que deseja de nós. É isso que o Senhor nos diz nessa noite e nos chama a essa responsabilidade. Amém? Irmãos, isso daqui é um pouquinho daquilo que nós temos compartilhado em nossa comunidade de fé. Nós acabamos a exposição do Sermão da Montanha. Eu espero que tenha edificado a sua vida e te chamado à responsabilidade à luz das Sagradas Escrituras. Amém? Você pode ficar de pé, você que pode, por favor. Vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir para que a palavra dele fique gravada em nossos corações. Amém? Eu vou orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de compartilharmos a respeito da tua palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine o nosso coração, Pai, a fim de que isso possa produzir bons frutos, Pai, para que consigamos, de fato, ser sal e luz para este mundo caído. Espírito Santo de Deus, que nos impulsione para vivermos as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, pedimos a Ti, Deus, que essas palavras
fiquem gravadas em nossos corações, Pai, nessa noite. Que nossa vida venha resplandecer o Senhor. Que possamos influenciar este mundo caído, perverso, sanguinário. Que onde há desamor, Pai, nós possamos chegar com o verdadeiro amor que lança fora todo medo. E onde não há esperança, Pai, nós consigamos trazer esperança, vida. Deus, que aonde há terror, nós possamos trazer paz. Que sejam influenciados pela Tua palavra. E que tudo isso, Deus, que nós ouvimos e de fato queremos praticar, seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória. Esse sabor que carregamos, essa luz que portamos, Deus, venha desaguar na Tua fama e na Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém.